Certo. Tenho o prazer, Manuel, fazer a oração, por favor. Começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater Noster, Quaesi qui es in celis celis, sanctificetur nomen tu, adveat reium tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos induque in tentatione, libera nos a malo. Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Mater Maria, Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, acho que podemos começar. Bem, vamos começar. Pois bem, a última semana, a última vez que fizemos a meditação da leitura do livro de Monsenhor de la Salle, voltamos de novo a fazer uma breve recapitulagem. Ele veio fazer menção daquele do efeito ou do resultado que a Revolução Francesa apresentou ao mundo. O que ele trouxe para o mundo e o que a igreja, o que ela do mundo, o que ela levou para a igreja que não era conveniente e o que a igreja tinha que se travar e impedir todas essas influências, todas essas ações. Então, estamos falando de um autor que São Pio X o acolheu e o nomeou como um dos grandes, com nomes honoríficos religiosos. Ele incentivou na sua batalha, né? É um grande sacerdote, isso do século XIX. Século XIX, você dizer século XIX. Século XIX para século XX, na verdade, 1800 para 1900, certo? Então, apresentou esses livros que a maioria dos grandes autores penso que baseiam-se nela. Então, é sempre o mesmo. É bom chegarmos na fonte, porque ele está cheio de vastas notas de rodapés e bibliografia que pode até ajudar nos estudos científicos para quem no futuro quiser se aprofundar cada vez mais, ou for um historiador ou quiser escrever um livro sobre a igreja. Bom, aqui nós vamos, né? Certo, capítulo 6. A Revolução, uma das épocas do mundo. Diz o seguinte: no início do século XIX, podia-se acreditar que a Revolução Francesa fora principalmente uma revolução política e que, terminada essa revolução, a sociedade iria readquirir sua estabilidade. Hoje não se pode mais ter essa ilusão. Mesmo que se considere a revolução apenas no seu primeiro período, como disse Bretonnier, a grandeza dos acontecimentos da Revolução Francesa transborda e traspassa em todos os sentidos a mediocridade daqueles que creem ser ou que cremos serem os seus autores. É prodigiosa a desproporção entre a obra e os operários. Uma corrente mais forte do que eles os arrastam, os carregam, fá-los rolar, quebra-os em continuar a correr. Assim que o Duque de Rochefort, Liancourt, de acordo com Luís XVI, para anunciar-lhe a queda da Bastilha, o rei perguntou: então, isso é uma revolta? O Duque respondeu: não, senhor, é uma revolução. Ele não disse o bastante. Não era uma revolução, mas a revolução que surgiu. O que parece à primeira vista na revolução, o que de Mestre viu nela e assinalou desde o dia em que se pôs a considerá-la, e o que nós vemos no presente momento com mais evidência ainda, é
anticristianismo. A revolução consiste essencialmente na revolta contra Cristo. E mesmo na revolta contra Deus, mais ainda, a negação de Deus, seu objetivo supremo é subtrair o homem e a sociedade ao sobrenatural. A palavra liberdade, na boca da revolução, não tem outro significado. Liberdade para a natureza humana ser dela, como Satã quis se pertencer. Isto é, e isto, como explicaremos mais adiante, por instigação de Lúcifer, que quer recobrar a supremacia que a superioridade de sua natureza lhe dava sobre a natureza humana, e da qual foi despojado pela elevação do cristão à ordem sobrenatural. E é por isso que G. Maistre justissimamente caracterizou a revolução com essa palavra, satânica. Pois bem, Manuel, aqui começamos. E podemos comentar sobre esses dois primeiros parágrafos. Falamos sobre a revolução, uma das épocas do mundo em si, falar da revolução em si e o seu produto. Muito obrigado pela palavra. Bom, este capítulo tem forte ligação com o capítulo anterior. Então, para aqueles que já acompanharam o nosso vídeo anterior, terão mais facilidade de seguir esse vídeo ou este capítulo. Este capítulo demonstra a vontade ou ímpeto daqueles que são os inimigos de Deus em odiar Deus e trabalhar para fazê-lo odiado. Isto mesmo são palavras de um dos infelizes que trabalhou neste projeto, que é o Dami Laville, que neste caso era um dos favoritos do herege Voltaire. Isso pode-se ler também na nota de rodapé deste capítulo. Sem dúvidas, a revolução abriu um precedente. Aqueles que criaram esta revolução pensavam que são eles que estavam no controle. E isto podemos ver na mensagem que nos passou o autor no primeiro parágrafo, né? A grandeza dos acontecimentos transborda e ultrapassa em todos os sentidos a mediocridade daqueles que creem ser ou que queremos serem seus atores. Bom, eles pensavam que estavam no controle, a maçonaria pensava que dominava a situação e seria algo passageiro, depois eles fariam a sua própria vontade. Mas, na verdade, a revolução é obra de Satanás. E, como sempre, serviu-se daqueles homens de má vontade, sobretudo ateus e outros mais, que viam na igreja um inimigo e Jesus Cristo um inimigo, os judeus e todos os demais, como meras ferramentas foram usados para pôr em prática os maus desígnios de Satanás. Pronto, eram simples operários, porque o próprio autor também nos diz que existe uma desproporção entre a obra e os operários. Nenhum homem conseguiria tal feito se não houvesse interferência dos nossos inimigos, os inimigos de Deus, conforme diz São Paulo, as potestades dos ares, os príncipes, e todos os mais que se rebelaram contra Deus. São eles mesmos que elaboraram tal plano e serviram-se de homens para implementá-lo. Bom, em resumo, é isto que diz o primeiro parágrafo. Tanto é que o rei pensou que fosse uma revolta. E o duque respondeu, não, senhor, é uma revolução. Era um termo novo. Uma revolução é algo que não para. O que parecia, em primeira vista, que fosse passar, não era o prenúncio das dores. Tanto é que hoje conseguimos ver que a França é uma sociedade praticamente sem Cristo. A França, que era uma grande nação cristã, hoje está
totalmente subvertida, com princípios islâmicos, com princípios naturalistas, com princípios ateístas e modernistas. Resumindo e concluindo, é mesmo, são todos princípios nefastos causados por Lúcifer, sua Yeah. instigação. E a França era o coração da Europa, porque Exato. sim, porque a França quando começou a fraquejar, Deus usou a outra mão, que é Portugal, para a expansão do Evangelho a nível das missões. Primeiro era a França quem apoiou muito a igreja, com Carlos Magno, começando com Pipino, depois com Carlos Magno, deu grandes terras, grandes apoios, combate contra o islamismo que estava a se difundir. Então, são pessoas, são uma. A França em si ele resguardava tanto, mas tantos santos e produziu tanta realeza, tanto brilho da cristandade, que hoje ficaria-se a pensar que o demônio estava com tanta raiva que quis sentar naquele lugar de vingança. Parece que Sim, o demônio assim que eu não vou sentar nesse lugar. Olha, quando eu vos superar, olha, eu vou vos humilhar. Parece que ele estava a dizer isso. Eu estava à espera a vez dele. Porque a França fez muito bem na igreja. Muito bem na igreja. Aqui, como disse também o autor, eles não tinham noção do quanto ele produziram. Nem o próprio autor que escreveu esse livro tem noção do que produziu nesse momento. Nós estamos no pico das coisas. A Europa perdeu a sua própria identidade, está a ser brincado até pelo imperialismo russo e não só. E pronto, e que ele tinha uma missão tão grande, até os que estão a apresentar uma falsa missões ao mundo é que estão a ganhar estão a ganhar maior destaque. Quem diria que hoje em dia muita gente se associa ao Trump porque mostrar um pouquinho de conservadorismo? Quem diria que alguém poderia se aproximar um pouquinho do Putin porque mostra conservadorismo? Ninguém imaginava, porque são povos que Nossa Senhora falou que pronto. Então, de parte, primeiro, os Estados Unidos é um país liberal, totalmente liberal. A primeira revolução até foi a revolução americana, mas não teve tanto impacto, porque a América é tipo um biscato, né, da Europa. Então, é um país mercantilístico que foi produzido mesmo para grandes empresas, né, produzido para isso mesmo. Já a França não, ele tem uma vocação, cresceu com uma vocação, tem uma história forte. Então, os historiadores católicos apresentam, de um modo genérico, três elementos principais que destituíram ou tentam substituir os pilares que foi construída a civilização cristã. A civilização cristã foi construída pela, pela fé judaica, filosofia grega e organização romana. A fé foi perturbada por causa do martírio com a Revolução Protestante. É uma revolução, não podemos chamar de reforma protestante, é uma revolução também. Quando se tira esse pilar, fica dois pilares ainda, que era da filosofia, a moralidade ainda estava aí, né? E ainda tinha uma organização. Depois, a Revolução Francesa veio tirar o que é de natural, de humano, de Cristo humano mesmo. Foi tirar, já que a Revolução Protestante tirou o próprio Deus, tirou a fé em si, deturpou as coisas, favorecendo e criando a Revolução Francesa, que é um grito de que o homem tem que se voltar para o próprio homem, não no homem Cristo, substituindo o lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revolução, em um grito de revolta, que é esse termo de revolução, uma revolta geral em tudo, e uma mudança profunda das coisas, fez com que, depois de tirar Nosso Senhor Jesus Cristo, favorece com uma revolução que posterior virá, que é a Revolução Russa, que vai tirar a organização das coisas. Por isso estamos na bichada, estamos já no que estamos, né? Estamos perdidos com tudo. Então, estas três revoluções, a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, que é já né, pelo menos que era o eixo que agarrava os dois lados, né? Como, por exemplo, a filosofia que agarrava os dois lados, tanto a fé quanto a organização, foi tirada.
né? A parte que, pelo menos, é o eixo, o cardinal, foi tirado com a Revolução Francesa. Então ficou assim, tudo uma confusão, tanto dentro da igreja como na sociedade. E aí, nós nascemos nesse período, nesse tempo. Se nós nascemos nesse tempo, quer dizer que, querendo ou não, nós nascemos já revolucionário, porque nós nascemos dentro de uma desse meio envolvente, contaminado com esses princípios. Nós temos num grau ou 90, ou 60, ou 70, 50, um pouquinho revolucionário, por causa dos princípios que nós esquecemos com ele. Lutamos agora para diminuir com a luta das virtudes, não é fácil. Prática das virtudes com o ensinamento da fé e restituição das coisas que convém. Restituição das coisas que Sim. convém. Certo, continuando. Sem dúvida, a Revolução Francesa percorreu um período cujos momentos todos não são semelhantes entre si. No entanto, seu caráter geral não variou, e mesmo no seu berço, ela provou o que ela devia ser. Há na Revolução um caráter satânico que distingue de tudo o que já se viu e talvez de tudo o que se verá. Ela é satânica na sua essência. Em 1849, Pio IX disse: nós já lembramos essas palavras, com mais autoridades ainda. A revolução é inspirada pelo próprio Satanás. Seu objetivo é destruir, na base ao topo, o edifício do cristianismo e reconstruir sobre as suas ruínas a ordem social do paganismo. Após os nossos desastres de 1870 e 1871, Sambonet dizia: a França trabalha há um século para afastar de todas as suas instituições aqueles a quem ela deve Tobalquac, Postier, Bovinet e Denani, quer dizer, aquele ao qual ela deve seu território, sua existência, para mostrar todo o seu ódio contra ele, para fazer-lhe a injúria de expulsá-lo para fora das muralhas de nossas cidades. Aceita e estimula, desde 1830, uma imprensa odiosa a aguardar impacientemente a época da festa desse Cristo que ama os francos, daquele que se faz homem para salvar o homem, que se faz pão para alimentar. E conclui, e a França indaga qual é a causa da sua infidelidade. Ao ódio contra Cristo, que não se teria creído possível ao seio do cristianismo, junta-se a revolta contra Deus. Há razões para crer que uma tal revolta contra Deus não pode ter ocorrido nem mesmo no ardor do grande combate entre Lúcifer e o arcanjo São Miguel. É preciso ter o espírito limitado do homem para se levantar contra o infinito. É preciso também corrupção e extrema baixeza do coração. O que não se via, vê-se hoje. A revolução é a luta entre homem e Deus. Quer ser o triunfo do homem sobre Deus. Eis o que declaram os que dizem que no momento atual trata-se de saber quem vencerá, a revolução ou a contra-revolução. Assim, Semboné não diz nada demais, não diz talvez bastante, quando afirma que o tempo presente não pode ser comparado senão àquele que revolta dos anjos, consequentemente, de Mestre Bonnaud, Bonoso, Corré, Blanc e Sambonet e outros concordam em afirmar: o mundo não pode permanecer como está. Ou ele chega ao fim no ódio, que o anticristo tornará mais generalizado e mais violento contra Deus e seu Cristo, ou ele se encontra na véspera da maior misericórdia que Deus possa ter exercido nesse mundo afora do ato redentor. Eis aí o estado em que nos encontramos, aquele que a revolução criou, aquele que não deixou de existir desde os primeiros dias da revolução, sob o império da qual nós sempre estamos. Pois bem, quero ver, Manuel.
bem confessado, esses caras confessam bem. Sim, sim. Tem uma catequese grande, nem muitos padres hoje em dia têm noção de quanto é a visão da história histórica e da realidade desses caras têm. Eles estudavam mesmo, estudaram muito mesmo para poder criar isso. Não foi uma brincadeira, não. Esse tipo não dormiam. Nós tinha que dormimos. Nós dormimos Bom, muito. eu que me disseste há um tempo atrás, que atualmente temos mais distrações e o nosso estado atual não se compara aos católicos dos séculos passados. Não é? Eles viviam o catolicismo de forma mais concisa, porque praticamente era uma instituição estatal, era uma ligação, o homem da sociedade, o homem, a sociedade, os seus ensinamentos, tudo o que o homem fazia era voltado à igreja. Eh, Portanto, os inimigos de Deus lutaram muito para destruir eh, esta, esta, esta realidade, aquela realidade, né? Então, vê-se hoje, tanto no clero como no laicado, uma forma de viver o catolicismo de forma diluída. E, e sabemos que não é muito culpa nem de um nem dos outros, mas aqueles que seguem o caminho do sacerdócio têm a obrigação de estudar todos os livros, todos os decretos da igreja, o máximo que puderem, o máximo que as suas forças permitirem. Nota-se que esta revolução continua, essa revolução continua e afetou muito as sociedades, afetou muito, sobretudo, a igreja. Não destruiu a igreja, o que é impossível, não destruiu o trono de São Pedro, mas sabemos que o trono de São Pedro ficou corrompido. Ficou corrompido, tanto é que antes do Papa Pio X, já houve a tentativa da maçonaria introduzir um Papa que até pela cara você nota que o indivíduo era maçom, só é uma fotografia de você vê se não se vê todo bem. Quando vi a cara daquele indivíduo, disse, é um cara de um carniceiro. E depois vieram os outros papas, né? O Papa Paulo VI, antes dele o Papa, esqueci o nome desse camarada, João o forte 23. antes do Paulo. João 23. O que penso que ele, o que abriu o primeiro Vaticano, não é? Sim, é João 23. Exato. Então, todo o trabalho da revolução, o ápice da revolução na sociedade foi a morte dos reis, né? Isso é importante anotar. Certo. Nas sociedades foi a morte dos reis e a instituição das repúblicas. Mataram os reis porque por uma simples razão. Os judeus jamais conseguiriam poder na Europa porque não tinham a linhagem real. Então, eles queriam a todo custo chegar ao poder. Por isso é que os jacobinos, outros que mais à frente neste livro vamos tratar, para chegar aos tronos, tiveram que matar os reis, instituírem as repúblicas, com isso nomearem, a partir da famosa democracia, quem eles quisessem. E aí é onde a maçonaria começou a ter, onde os judeus começaram a ter poder na Europa, que estavam circunscritos a Israel, que também nem tinham poder porque Israel nem sequer ainda estava instituído. Agora, na igreja, o ápice da revolução foi o Concílio de Vaticano, tanto o primeiro, mas o segundo, onde eles conseguiram subverter a missa, criando uma missa nova sem motivo aparente. Você pergunta a um padre que passou no seminário, por que criaram a missa nova? E esta é a pergunta que todo cristão que tem dúvida da missa tridentina, tem dúvida da tradição, pensa que somos malucos, deve colocar aos padres, aos bispos, por que foi criada a missa nova? Olha, tem dois elementos aí. Primeiro, do Conselho, como falaste do Uhum. Conselho Vaticano, o Vaticano primeiro não teve nenhum indício de revolução. E Não, até, não, mas yeah, o Vaticano, era, era, como eu vi aí falando era de já o Vaticano, princípio.
Sim, sim, porque Não, sim, o Vaticano primeiro, nem se tu não terminou conseguires. até. Foi uma invasão dos maçons da Itália. Italianos Exatamente, invadiram. exatamente. Os camaradas estavam a infiltrar-se já. Eu acho que Estavam a infiltrar-se e a aprender. a Aprender música como é que funciona a igreja, como é que deviam fazer, leram os nossos documentos, leram a nossa doutrina. Alguns até puseram seus filhos para serem padres e um dia chegarem ao bispado. Este livro vai revelar. Para chegarem aos pontos mais altos da igreja, introduziram o sangue maçom a partir das suas gerações. Claro que eles mantiveram o baixo perfil porque eles sabem ser pacientes, eles sabem como atuar. Devemos nos esquecer que estão por trás deles espíritos malignos, então eles têm pela todo o vez. tempo do mundo. Pela visão do mundo, pela visão do mundo, este livro, pelo menos, é a base. É a base que eu penso que todos cristãos, para além do livro de manuais assim, de ensino superior, aquele que nós estamos a estudar sobre a Boulanger, aquele é o manual de ensino Uhum, superior, é um professor da universidade uhum. que davam aula nos seminários e não só nas aulas de religião. Então, os alunos tinham que ter Sim, também noção sobre aquele livro que nós estamos também a meditar. E este também, sobre a história sim, sim. também. Tem que ter a Sim, base disso. Yeah, tem que ter a base disso. Pelo menos se você não vai conseguir sim, sim. ler, pelo menos ter as notas de rodapés, ter as notas de biografia, Uhum. pelo menos ter alguma coisa. Yeah, é um Sim, atraso sim. tremendo não ter conhecimento desses três tomos. Desses três tomos, Sim, não. quem não ler esse livro, fica difícil entender o que defende a fraternidade da salutação Pio X, o que dizem os tradicionalistas, o que diz a Paisende Dominus, o Domini, e o que dizem os decretos papais, as bulas e outros documentos da Igreja. Até Porque, o mundo também mesmo, para entendermos o mundo, os que não sim, para entender o conhecem mundo, porque as pessoas assumiram a Revolução Industrial como precisam. algo, como a Revolução Francesa, perdão, como algo bom para a humanidade, né? Por causa do lema, sabe qual é o lema? Liberté, fraternité, égalité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eles não sabiam o que está por trás disso. O que era essa liberdade, o que é essa fraternidade, o que é essa liberdade. A liberdade é mesmo se rebelar contra Deus. Eles A estão a dizer fraternidade é criar. que eles estão a dizer Sim, mesmo que, e mais agravante é que sim, tem autores, principalmente os ateus, ficam dizendo, não, a ideia é para o bem do povo, não tem nada a ver com a igreja. Está que eles a confessarem, está que eles a confessarem. Por isso esse livro é um livro que refuta todos esses novos sim. historiadores lights, né, softs, que ficam aí tentando diluir a realidade, o contexto histórico, os factos históricos. Tá? Por mais que Não, eles mas, sim, mas irmão, Frank, eles fazem, não penses que eles fazem ou dizem ou comentam por ingenuidade ou que não saibam. Não, eles sabem. sabem, claro. Mas, Ele tem que fazer, ele tem que sim, fazer, sabem. Eles têm. porque o tempo de hoje, por causa das tecnologias, Uhum, as informações estão mais fáceis de acesso. Isso torna mais pesado. Daí que a mídia tradicional, as TVs e companhias limitadas, fica-lhe muito uhum. custoso. Ele tem que defender, então ele tem que fazer uma propaganda de erro contínuo. E às vezes até tomarem posse da universidade obrigatoriamente, tomarem posse da universidade para repetir os mesmos erros. Obrigam isso, os manuais de estudo obrigam isso. A não ser Sim, que eles fazem isso você porque, tenha espaço no campo acadêmico, você tem que cooperar pelo menos com ele, que é o senso comum dos erros dele, que eles apresentam sim, sim, como verdadeiro. sim, Os factos eles não fazem são isso não. porque a verdade tem peso. A verdade tem peso, tem força própria, tanto é que, não obstante todos os esforços, hoje, século XXI, estamos a caminhar para o século XXII, a missa tridentina veio à tona, coisa que eles pensaram que ficou para trás, que eles chamavam de antiquado e tudo mais. Agora são os jovens, somos nós que estamos interessados na história, na tradição da igreja, porque notamos algo mais ou Mesmo na França e na Europa já estão a sentir o sintoma do estômago, porque assim, o Estado em si é um corpo, é um ser.
Então, quando você Sim, está dando um sim, alimento que não é próprio do seu organismo, ele vai vomitar. É isso que está acontecendo. É isso que está sim, sim. acontecendo. Na igreja também, idem. Eu nunca me Sim, na imaginei, igreja eu ídolo. pelo menos eu nunca me imaginei que existia uma realidade dessas todas as informações. Eu cresci, eu acredito que eu comecei só a ter contato sobre o assunto da igreja em 2012, graças a Deus, né? Porque na flor mesmo já Uhum. da juventude que você começa a indagar e tudo mais. E teve a oportunidade de conhecer bons historiadores brasileiros, bons, né? Se eu me deparasse com alguns, eu tive muita sídia no caminho. Tive que depois me aliar com alguns para tentar me autoconsolar, porque eu falei, não, não pode, não, senão aí já estaria entrando num mundo que não tem saída. Mas é um quando para não ter saída, pô, mas a tua alma vale muito, tá? Se não minha alma vale muito, também não vou deixar que brincam assim com a Uhum. minha alma. Eu não vou oferecer a minha alma nessas pessoas para brincarem assim. Eles não vão direcionar minha alma para esse abismo, desculpa-me lá. Da minha alma controlo eu. Yeah. Ele pode mandar mais, Sim, da alma isso. controlo eu. Eu não, daí tomei minha decisão. Pá. Se eu não tenho cama, vou fazer Uhum. meus camba, tá? Uhum. Segundo as informações reais. Vou trazer aqueles que não têm oportunidade, a informação que eu tenho. Yeah. Se querem ficar, fica. O que não Sim, quer, não. sim. Deus é quem sabe. Sim, também porque aqui pesam as sentenças do Evangelho. O Senhor já havia dito que o meu povo padece por falta diríamos, educação, né? De conhecimento. E, de conhecimento, pronto. E são esses conhecimentos que nós estamos agora aqui a descobrir aos poucos. Por isso é que eles lutaram muito para apagar e demonizar a imagem de Dom Marcel Lefebvre, e ainda fazem até hoje. Por quê? Porque o caminho que nós estamos a seguir, o caminho que nós pretendemos seguir e traçamos, choca totalmente com o Vaticano atual, choca totalmente com os interesses dos bispos e padres e muitas organizações católicas que hoje em dia até parecem denominações políticas, mais envolvidas nos assuntos sociais, mais envolvidas nas ideologias, do que voltados para o reino de Deus, a pátria celeste. E Yeah. nós que entendemos que o nosso percurso aqui ou é céu ou é inferno, ou é diabo ou é Deus, temos que lutar e também levar isso aos outros, porque na verdade há muitos no clero que já nem sabem distinguir isso. Eu acredito Bom, que a realidade, entende-se que. a Uhum. religião de hoje, a religião, da forma que está a ser programado, da forma que é programada para aqueles que entram agora no seminário, torna eles preguiçosos, porque ele tem muito tempo Sim, vago, não só, porque não estão. com muita coisa do mundo. Se eles soubessem que tem Sim, muitos é deveres e propositado. tão negligenciados que por ignorância culposa eles deveriam ocupar-se com isso, as coisas, tá? Eles não terão nem tempo até de estudarem tanto, eles iam ficar bem ocupados, mas essas ocupações iam levar tantas almas dele a tanta santidade que poderia mudar a sociedade rapidamente, porque a igreja, os sacerdotes que mudam o quê? O meio social. É que educa as famílias. E essas famílias vão indo crescendo novas sementes, crescendo novas flores que vão o quê? Que vão batalhar na sociedade. Então recebemos da igreja e nós vamos espalhar o perfume da igreja através das virtudes, daquilo que a igreja vai nos orientando, do que é correto. Pá, hoje em dia, o que é? Chega assim uma. Certo. Em 1796, 2 anos após a queda de Robespierre, e Mestre escrevia: A revolução não terminou. Nada lhe presagia o fim. Ela já produziu grandes infidelidades, ela anuncia ainda maiores. Na véspera do dia em que parecia aos espíritos superficiais que a sagração de Napoleão ia tornar estável a nova ordem de coisas, ele escrevia de Rossi, a 3 de novembro de 1804.
estaríamos tentados a crer que tudo está perdido, mas acontecerão coisas pelas quais ninguém espera. Tudo anuncia uma convulsão geral do mundo político. No apogeu da epopeia napoleônica, jamais o universo viu nada igual. O que devemos ver ainda? Como estamos longe do último ato ou da última cena dessa pavorosa tragédia. Nada anuncia o fim das catástrofes e tudo, ao contrário, anuncia que elas devem perdurar. Foi em 1806 que ele formulou esse prognóstico. No ano seguinte, ela convidara de Rossi a fazer com ele esta observação. Quantas vezes, desde a origem desta terrível revolução, tivemos todas as razões do mundo para dizer acta ex fabula, e no entanto a peça sempre continua. Tanto isso é verdadeiro que a sabedoria consiste em saber encarar com olhar firme esta época como o que ela é. Quer dizer, uma das maiores épocas do universo, desde a invasão dos bárbaros e da remoção da sociedade na Europa, nada de igual se passou no mundo. É preciso tempo para semelhantes operações e repugnar-me acreditar que o mal não possa ter fim, ou que ele possa terminar amanhã, estando o mundo político absolutamente transtornado. Até nos seus fundamentos, nem a geração atual, nem provavelmente aquele que sucederá, poderá ver o cumprimento de tudo que se prepara. Nós teremos nessa situação, talvez por 2 séculos. Quando penso em tudo o que ainda deve acontecer na Europa e no mundo, parece-me que a revolução começa. Vem a restauração dos Bourbons. Eles jamais deixaram de anunciar com uma imperturbável segurança, apesar da chegada do Império, da sagração do Bonaparte e da marcha constantemente triunfante de Napoleão através da Europa, que o rei retornaria. Sua profecia se realiza. Ele revê os Bourbons sobre o trono de seus pais e diz: um certo não sei o que anuncia que nada acabou. O cúmulo da infidelidade para os franceses seria acreditar que a revolução terminou e que a coluna foi recolocada porque foi reerguida. Deveis acreditar, ao contrário, que o espírito revolucionário, em sua comparação, mais forte e mais perigoso do que era há alguns anos, que pode o rei quando a inteligência de seu povo está apagada, nada é estável ainda. E vence que todos os lados sementes da infidelidade. O estado atual da Europa, em 1919, naquela época, causa horror. O da França, particularmente, é inconcebível. A revolução está de pé, sem dúvida. E não somente está de pé, mas ela caminha, corre, se precipita. A única diferença que percebo entre esta época e aquela do grande Robespierre é que então as cabeças caíam e que hoje elas viram. É infinitamente provável que os franceses nos propiciarão ainda uma tragédia. Essa nova tragédia, se ainda ver se ainda dá, se dá, hoje esse depois, não vai tragédia, vou ficar depois. Certo, certo. Veja só, Eu acho que daqui a pouco já acabou. essa confissão, nossa, é tão interessante que quando ele começa, ver essas notas de rodapés aqui, fazer menção, ver essas notas de rodapés aqui, e dois. Em Uhum. uma das suas cartas, D'Alembert, Voltaire, é bom saber que esse aqui era um enciclopedistas, né? Os próprios ditos iluminantes, né? Do iluminismo, que prepararam a Uhum. Revolução Francesa. Robespierre assinala como um caráter especial da odiar a Deus, tá vendo? Assim mesmo, Uhum. né? Odiar a Deus e trabalhar para fazê-lo odiado. É sem dúvida por isso que ele, tá aqui, é sem dúvida, vamos negritar,
é sem dúvida por isso que ele escrevia mais frequentemente e com mais intimidade do que todos os seus outros adeptos. Após a morte desse infeliz, D'Alembert, e separado de sua mulher, voltou a escrever isto: Chorarei da Milaville toda a minha vida. Eu amava a intrepidez do seu coração. Ele tinha entusiasmo de São Paulo. Quer dizer, o que é isso? Deixa eu aqui. Yeah. Quer dizer, tanto zelo para destruir a religião quanto São Paulo tinha para estabelecer. Esses caras estudaram muito, estudaram muito mais do que eu imagino, muito mais do que você imagina, tá? Sim, Muito. mas no entanto, eles É, estudaram muito mesmo. normal, porque ele é bem preparado, é preparado, não é brincadeira. Para você poder descair uma instituição como a igreja, já, você tem que, não sei, muitos anos. Olha, a preparação da maçonaria para se infiltrar, ela não foi assim a brusca, não. Ela foi Uhum. gradual. Ele tiveram muitas falhas dele. Não pensam que foi assim tão fácil, não. Alguns caíram, alguns morreram, permaneceram os que tiveram a sorte, né? Deus não permitiu que eles vivessem. Vejamos, tem historiadores que contam que antes mesmo da Revolução, os enciclopedistas, todos os iluminantes, o que eles faziam? Como na França tinha uma fase em que ele passava em muitos cafés, a zona em que fazia o pequeno, não chama matabicho, né? Onde matabichavam normalmente as Uhum. pessoas. Estava muito divulgado naquela época na França. O que sucede? Eles faziam simulação, como fosse que um teatro. Chegamos num bar, tá aí, Manuel. Então começamos a colocar o Manuel como fosse que é um cristão católico e eu sou já um ateu. Manuel fica aí, ficamos a conversar, simplesmente. E depois criamos um tema assim, mais apavorante, mais chamativo. E quando você Uhum. tenta rebater todos os argumentos, todas as premissas, né? Que fala sobre o mundo, enquanto a igreja é ignorante, você não tem um argumento suficiente para responder e faz um teatro demonstrar que a igreja realmente não tem resposta para tal. Olha, e falava-se em voz alta, em rir-se dos argumentos da igreja. Então, não ia só uma pessoa, ia várias pessoas. E aqueles cristãos, aquele povo que estava aí, os cristãos e não só, o que é que sucedeu? Então eles ficavam perplexos. Então, bom, pessoas assim com muita classe ficam a falar sobre isso, então acho que nós somos assim. Lembrar que esta fase é a fase em que a igreja, por mais que tenha os seus seminários, ainda não tinha uma educação rigorosa, religiosa, que facilitou também, né? Facilitou muito e vejamos, as épocas são diferentes, não é a época da informação. Para ter biblioteca, nem biblioteca não tem em todos os lugares, os ensinos nem todo mundo tinha acesso. E é bom vermos isso. Então tudo isso já favorecia aquelas pessoas que tinham mais uma cultura elevada, eram mais conhecidas, e não conseguiam muito bem persuadir o povão com esse tipo de coisa. Não só o povão, lá na ala dos mais crescidos, na ala da nobreza, o resto também conviviam com isso. Fazia-se teatro já, dizia-se que fazia-se teatro, de encenação de possível revolução em que o próprio rei poderia ser morto. E tudo isso era favorecido, apoiado por Voltaire. Voltaire, que supostamente dito católico, fazia isso. Ele falava, a religião é uma superstição em companhia limitada. Mas quando ele começou a ganhar tanta fama, veja, ganhou tanta fama, teve época que até o carro que carregava a pessoa dele, o carro, o cavalo, era adorado, beijado. Foi feito um busco, uma imagem do Voltaire ah, nos últimos dias da sua vida.
num dos teatros. E as pessoas estavam a adorar normalmente. Ele que falava que adoração às imagens e superstição. Claro, né? Para ele nunca é. Vai levar muito mais a alma dele. Então, isso faz-nos pensar, isso faz-nos pensar que as coisas que outrora aconteceram não são coisas que aconteceram, que estão, eu bem dito, que outrora aconteceram e que estão a acontecer. Não são uma coisa que vem com meio do acaso, não. São coisas que foram bem programadas, projetadas para conhecer. A história é dita pelas aquelas pessoas que têm autoridade. Olha, a igreja tinha autoridade antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Protestante, a igreja tinha autoridade. A igreja escrevia a história do mundo. Agora quem é eles que têm autoridade? Eles que estão a escrever a história do mundo. Isso não há dizer, vejamos, não há dizer que os erros que vão acontecer, os erros que eles pretendem fazer naquela época, em 1918, tá, né? É muito maior do tempo do Robespierre, porque no tempo do Robespierre, o que que fazia? Destruíram a Assembleia Legislativa e tudo mais, além de matar o rei, ele usurpou a Assembleia Legislativa, ele ficou tipo já um rei. Então, ele gastava demônio, Robespierre, além de decapitar a cabeça de quase todos os cristãos. Ele odiava tanto a nobreza e os cristãos. Então, que a revolução dele era sangrenta. Pois bem, depois vem a época de Napoleão, também uma grande. Olha, Napoleão fez aquele jogo chama-se Jogo das Tesouras, né? Aquela pessoa que chega como Uhum. se fosse que está a nosso favor, mas depois nos dá uma rasteira. Napoleão Bonaparte, como a igreja foi muito perseguida, com, passou por um ano de terror, a Revolução Francesa, a mando do Robespierre. Então, o que que era necessário? Precisava de uma respirada. Napoleão trouxe essa respirada, por isso muita gente se associou com Napoleão Bonaparte. Escreveu ele outra hora que a revolução fez com que os cristãos se afastassem dela e vissem ela como má. Mas eu fiz com que os cristãos pudessem lutar pela revolução. Claro. Ele mandou abrir a igreja, todo mundo pensava que ele ia ser o novo Ciro, né? Novo Constantino, não sei o que é. Muitos cristãos se aderiram a ele, Sim, tipo o tempo de hoje, Napoleão, na política, né? Sim, fala. sim, Napoleão notou que é impossível destruir a igreja, seria muito mais fácil usá-la a seu proveito. Foi isso que ele tentou fazer. Sim. E Algo, é bom, isso que hoje ainda nos enganamos com a direita e com a esquerda. Nós só temos que tirar. Olha, o mundo só vai mudar quando nós nos comportamos como o Evangelho de Cristo. Só isso. Não é um presidente, não esquece isso. É é nossas virtudes, aos poucos, a igreja se restituir, temos um bom Papa. Temos um bom Papa, porque não tem um bom Papa, desculpa-me lá, querem me perdoar. A quem vai ouvir. Sim, não, isso creio que até Deus sabe. vamos Bom, rezar para ele, pegando, para recuperar pegando, espiritualmente também. Sim. sim, estes últimos parágrafos, além de tudo que já mencionaste, começa, começa a evidenciar o que o autor disse lá atrás. O autor disse que é preciso o espírito limitado do homem para, para tentar lutar, né, para contrariar o infinito e também corrupção extrema e baixeza de coração. E isso é o que mais predominava na maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria essencialmente é a sinagoga de Satanás. E foi criada por judeus. E judeus, pronto, a sua baixeza de coração mataram Jesus Cristo. Não queriam aceitar. E também é preciso notar que todo esse processo deles foi muito fácil. Que eles tinham algum poder financeiro, muito poder financeiro, influência nas massas devido ao próprio contexto. Era um contexto que as massas sentiam-se oprimidas. Não é? Parece que tudo combinou. As massas sentiam-se oprimidas e eles conseguiram dizer às massas: a culpa é do sistema, a culpa é dos reis.
que não querem vos deixar viver uma liberdade. Começaram a lançar essas sementes. Também dizer que Voltaire acho que também era conhecido como um bom físico. Não sei se estou enganado. Ele era muito afamado também no ramo da ciência. Esse nome Voltaire me toca sempre algo que eu estudei, já nem lembro o que é, mas acho que é isso. Ah, e esse espírito que esses homens carregavam, que é o espírito revolucionário, também os cegava. Porque disseste que esses homens estudaram muito. Ok, estudaram muito, mas nunca, nem de perto, conseguiram chegar nos pés daqueles que são os homens de Deus, como Santo Claro, né? Agostinho, De longe, de alguns longe, daqueles, sim. de longe. Eles estão voltados, o espírito deles é imbuído para as coisas do mundo. Por isso é que é muito fácil para eles dominarem as massas, porque eles vendem promessas de um mundo melhor, de uma sociedade próspera, e isso também é o que tem cegado alguns dos nossos padres, alguns dos nossos líderes. Por quê? Porque eles vendem a ideia na sociedade, quando se metem nas políticas, de que a felicidade vão conseguir aqui na Terra. Vamos conseguir aqui na Terra e vamos ser felizes e tudo mais. As É, promessas das políticas de outra hora é o mesmo de hoje. Sempre é nos o dão a mesmo de mesma, hoje. sempre nos dão a Sim, mesma comida, porque sabe que cada sociedade que exatamente, se renova, há sempre nova pessoa que precisa de ouvir o mesmo erro e ser enganado com a mesma tarefa. exatamente. É bom saber que Aquele isso não é bispo de hoje, há muito, isso é antigo. há Sim. muito tempo nós vimos facilmente bispos pregarem contra governo, pregarem contra políticos, pregarem, mas nunca vimos bispos a pregarem contra Satanás. Agora são mais os evangélicos que fazem isso. Nunca vimos bispos a dizerem a dizerem, por exemplo, aos católicos que devemos aceitar a nossa condição de riqueza ou de pobreza. Se formos ricos, temos que dispor os bens a favor da igreja e do próximo. Se formos pobres, temos que suportar, porque podemos nunca ser ricos. Não sei se eles não conseguem perceber isso. Independentemente de que venha um bom presidente, um bom partido, uma boa política. E também não é muito por ali que eles devem voltar à sociedade. E são esses sonhos que eles foram a vida. Não que devemos dizer às pessoas que pronto, devem permanecer pobres e ponto final. Não, não é isso. É saber dar o que é de Deus a Deus e saber dar o que é de César a César. Mas eles estão a pôr César dentro de nossas igrejas. E muitos depois ficam ricos, é o que você disseste, ficam ricos e não sabem lidar com a riqueza. Perdem completamente a vida espiritual. Outros acabam de ouvir a missa, vão já atrás do dinheiro, Hoje já porque estão entrando no servidor não, com esse espírito para ser rico, para ter uma sim, estão oportunidade de impelidos, abertura e tudo mais, para fazer carreira. Isso tudo nós já sabemos, exatamente. mas nem de hoje. A crise, Só a que outra crise, hora, a desculpa, só crise, que outra hora, eles pelo menos entravam para poder fazer a igreja ficar amolecida. Agora que está amolecida, já estão deixar, não precisa se matar nem muito. Está amolecida mesmo. exatamente. E quanto ao que disseste, realmente a solução não está nem na esquerda nem na direita, porque eu ainda creio que, independentemente de estarmos a assistir, o mundo está em mudança nesses últimos dias. Domingo vai haver eleições na Alemanha, é bem possível que vença o AfD. O AfD é um partido também da direita. Puta direita, Pode-se falando algum, tem espírito um pouquinho mais sim, com da direita, pensamento nazista, mais sim, da conservador. direita, Sempre na nos dão direita, conservadorismo com extremismo. Nunca nos dão coisa íntegra, nunca nos dão um produto como convém. Sempre nos dão com sim, na alguma coisa direita, falsa. sim, na direita podemos encontrar líderes católicos, o vice-presidente americano é católico, podemos encontrar líderes católicos e cristãos. Mas o problema é a massa. A massa da direita está misturada com racismos e outras ideologias. Bom, mas para dizer o quê? Vamos supor que depois disso tudo a União Europeia, é bem provável que o colapso da União Europeia vai acontecer. Se a União Europeia colapsar e a Rússia e a China tornarem-se mais fortes,
né? Vamos supor que isso aconteça, depois venham Coreia do Norte e outros atores tornam-se mais fortes. Temos que ter plena consciência de que o diabo vai tirar proveito também desses, de uma forma ou outra, até que se cumpra as revelações de Nossa Senhora, e são aqueles dias, os 3 dias de escuridão, onde Deus vai fazer, vai intervir, porque do jeito que a crise está, né, bem enraizada desde a Revolução até hoje, um número, você que fala sempre de um número pequeno de pessoas é que vão conseguir manter-se na fé, mas Deus nunca vai deixar o seu povo perecer, então vai ter que agir. Yeah. Somente assim é que a igreja vai tomar o resplendor, somente assim é que a própria Europa e outros países vão se tornar mesmo católicos. E isto foi prometido numa das Isso é visões de bom Nossa para. Senhora. Pensamos, meditamos, isso é bom para nos metermos fincados e alertas, para não tomarmos decisões precipitadas e levarmos com qualquer tipo de opinião pública. E defendemos a igreja, Sim. né? Para defendermos a igreja, estudamos para defendermos a igreja. Mas isso não Sim, vai por isso é que afetar no fim dessa coisa. nossos deveres de cá, diretamente, não ficar amanhã a pensar, o mundo vai acabar amanhã, como fosse que já estamos num limbo. Não, não, não. Temos que ver, Sim. temos com Até alegria, que, fazer nossos deveres de casa normalmente, tá? sim, viver. Temos que Rezando, viver. fazer as práticas, mas alertando os outros para ficarem atentos, para não se deixarem levar em qualquer tipo de revolução ou qualquer tipo de princípio. Por isso que nós temos que estar sempre a meditar sobre esse tipo de assunto. Mostrando que é isso que Exatamente. nós estamos a meditar não é de hoje, mas são coisas que estão a acontecer agora. Mas alguém fez isso. Estamos aqui a dizer, e alguém fez isso. Que questão que não fez isso? Isso que nós estamos a ler aqui. Deixa de terminar só já Porque de leitura para nós meditarmos terminamos mais à vontade. Se me dá só já esses 2 pontos da leitura já. Aqui. ok. Certo? Como eu disse, essa nova tragédia não se anuncia próxima. O que dava de Mastre essa segurança de visão é que ele tinha sabido dirigir seu olhar por cima dos factos revolucionários dos quais era testemunha até de suas causas primárias. Desde a época da reforma dizia, e mesmo depois daquela de Wycliffe da Revolução, existia na Europa, é da Revolução Protestante, né? Sim, sim. Existia na Europa um certo espírito terrível e invariável que tem trabalhado sem descanso para derrubar as monarquias europeias e o cristianismo, como falaste. Nesse espírito destruidor têm vindo se enxertar todos os sistemas antissociais e os anticristãos que apareceram em nossos dias: calvinismo, jansenismo, filosofismo, filosofia, iluminismo, etc. Uhum. Acrescentemos liberalismo, sim. O Monsieur Lefebvre escreveu um bom livro, e aquele também que tirou muitas ideias daqui. Internacionalismo, modernismo, tudo isso não forma senão um todo e não deve ser considerado senão como uma única seita que jurou a destruição do cristianismo. E todos, e todos, e todos os tronos cristãos, mas sobretudo e antes de tudo a destruição da casa de Bourbon e da Sede de Roma. Não somente demonstrou via a revolução ter no tempo uma estabilidade que se estende por 4 séculos, mas ele havia no espaço atingir todos os povos. A cabeça de um memorial endereçado em 1809 a seu soberano Vítor Manuel I dizia: se há alguma coisa evidente é que a imensa base da revolução atual é que não tem outras fronteiras que não o mundo. As coisas se conjugam para uma confusão geral do globo. É uma época, uma das maiores épocas do universo, dizia sem cessar, vendo na Revolução tão grandes preliminares
e uma tão grande superfície. E acrescentava, infelizes as gerações que assistem a épocas do mundo. A Revolução Francesa é uma grande época, e as suas consequências de todos os gêneros serão sentidas muito além do tempo de sua explosão e dos limites de seu centro. Já estamos sentindo mesmo. Quanto mais eu examino o que sucede, mais me persuado de que assistimos a uma das maiores épocas do gênero humano. O mundo está num estado de parto. Estado de parto é exatamente isto que faz com que um tempo seja uma época. Houve a época do dilúvio, que deu à luz a nova geração dos homens. A época de Moisés, que concebeu o povo precursor. A época de Cristo, que deu à luz o povo cristão. A época da Revolução é a época do mais agudo antagonismo entre a civilização cristã e a civilização pagã, entre o naturalismo e o sobrenatural, entre Cristo e Satanás. Qual será o resultado dessa luta? Lúcifer e os seus pensam em triunfar. Os judeus dizem que a vinda do seu Messias e o seu reino do anticristo está próximo e que esse reino abrirá em proveito deles a maior época do mundo. Nós esperamos que nossos leitores, após terem lido este livro, compartilhem conosco a convicção exatamente oposta. A derrota da Revolução inaugurará o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o gênero humano, formando um só rebanho e um só pastor. Que assim seja, né? Que assim seja. Assim seja. Sim, É o olha, que será, esse mundo. Sim, é o que será, como eu estava há pouco tempo a dizer. Vai ser necessário intervenção divina para isto, mas creio que antes disso, eu acho que antes disso virá mesmo, conforme o autor explicou neste último parágrafo, conforme antes disso, virá, né? Virá talvez o Messias, famoso Messias do, dos judeus, que praticamente será o anticristo, não é? Epá, nós estamos sempre a levantar suspeitas, mas pode ser que ele já está por aí, porque agora há muitos bilionários com poderes extremamente impressionantes. mas quero me desculpar. E Quando talvez um mais deles vai se aparece, 3 manifestar. bilhões, desculpa só, mano. Quanto mais aparece é porque ele não tem poder. Uhum. Os caras não gostam de aparecer, os pagãos ficam no quê? Exatamente. Na... Daí, para mim, o Rothschild, Não, mas o que nos não diz o aparece, Evangelho. não aparece muito, Sim, não mas aparece muito, mas... essa é a grande diferença, irmão Franco. O anticristo não vai ser como uma sociedade. Ele será mesmo como um alguém, estás a ver? Pai, vai ter que Um dar cara. indivíduo. Não, Quando o vai terreno dar cara. estiver bem pavimentado, o terreno não está bem pavimentado, ainda tem muitas pessoas a Não revoltar-se. tá, mas não estamos. E, Sim, mas nós aliás, estamos diante de uma. Nós estamos diante da revolução, se nós estamos dentro da A revolução é. revolução, nós já estamos a colher. Eles estão, eu vejo que eles estão a acelerar as coisas. Tanto na igreja, com o noísmo, essa religião que os judeus ofereceram para todos, a todas as religiões se reunirem, Vamos tá, logo. né? E tenham pelo menos um líder religioso, né? Espiritual, moral, né? Que seja já a igreja católica. Para ele tem que ser a igreja católica que tem que dirigir outras religiões noístas. E esses aqui vão estar submissos ao novo Messias que virá, que é judeus, né? Companhia alimentar. Daí que ele quer tirar toda essa cultura cristã e tentar religar com outras religiões. E Daí, daí os já pactos que está se inauguraram fazendo uma sede e usam, com outras gente. infelizmente usam o nome de Abraão, né? Usam o nome de Abraão, dizendo que todas as religiões vêm dele, quer dizer, afastam Jesus Cristo, usam Abraão e dizem que dele derivou as três alas, que é o Islão, o judaísmo e o cristianismo. Então, sobre essa haste vão criar um triângulo, uma igreja como se fosse um triângulo. Mas pronto, o essencial neste último ponto que acabaste de ler
é fortalecer a fé de todos que vão assistir os nossos trabalhos. É que no final, uma conversa, no final, nosso Senhor e Rei Jesus Cristo vencerá, como aliás já venceu. Ele é o vencedor Yeah, autêntico e essa é a único. certeza. Essa é a Essa é a certeza. certeza. Yeah. No entanto, essa certeza não quer dizer que nós temos que ficar a dormir De braço cruzado, porque você de pode braços cruzados. recuar. Quem não avança, recua. Exatamente. Sendo uma época de convulsões, temos é que tentar o máximo possível contrariar essas tendências, esses sistemas que aparecem em nossos dias. Apareceram naqueles dias e fazem parte dos nossos dias, porque hoje também não se fala muito do calvinismo nem do jansenismo, mas o modernismo é o que nos assola e o modernismo é o final de tudo isso. Tanto é que as suas consequências são piores, transgenders, ideologias de gênero, é, epá, é tanta confusão que a pessoa não tem um só foco para combater, estás a ver? Assim como São Luís, Sim. desculpa, assim como São Luís falou que Deus juntou todas as águas, chamou Maria, Uhum. maçonaria juntou todas as heresias, chamou modernismo. Exatamente, Yeah. É isso que está exatamente. acontecendo. Tela toda A croada, grande, a grande, gnose, agnosticismo, tudo está lá dentro. Aí é uma confusão. Então ajudar o modernismo até não é fácil. O próprio São Pio X, ele só deu uma continuidade porque quem começou já a condenar isso é Pio XI. Monstro de Laçu também vai falar sobre isso no livro. Qual é o fruto de todos esses erros? Você está a falar de nacional. Esses todos os princípios estão a ver agora na política. Internacionalismo, não sei que laísmo, nacionalismo, tudo isso é tudo que eles querem. Unir todas as sim, nações, tipo assim, a Europa quer um novo, o tão forte. É tudo uma jogada grande. Estão a fortalecer as opinião pública, estão a mudar a nova geopolítica, para mudar os pensamentos do povo. Não querem morrer a vida física dele, querem proteger só os seus bens materiais aqui na Terra. Então eles vão aceitar tudo que lhe dão. Se Trump vai mudar o mundo sim, da política, se vai ser agora vai ter uma ditadura universal ou não. Tudo isso é para testar o sim, mas medo, porque viram que a Covid mexeu, mas não deu tanto fruto assim. Agora que é em guerra de novo. Então, não, era exatamente isso que eu queria dizer. O grande problema deles, a grande dificuldade atual deles, e que também foi outra hora, e eles sempre tentaram, é reduzir o número de cristãos. claro, Sobretudo, é dever deles. sobretudo, católicos. Porque nós católicos, para isso, somos os mais terríveis, os teimosos, donos da razão. Eles Então, sabem, o que é que eles eles, sabem. o que é que eles têm feito? O que é que eles têm feito? Eh, Estão a entupir os países católicos de muçulmanos, estão a entupir aquilo, estão a entupir, é mesmo provocativo, É porque porque você vê que comunismo não nessa funcionou, comunismo não funcionou, vamos tentar, ateísmo não funcionou, vamos tentar colocar lá essa religião que eles sempre discutem. Vamos lá mudar outra religião deles, para sim, assim, sim, vamos mudar o processo mais rápido, porque pá, ateísmo não funcionou, exatamente, tirar Deus dele, sim, vai fazer ficar sem porque se Deus. você, Não, ficaram com Deus se mesmo você assim, reparar, vamos colocar outro se Deus. você reparar, os imigram são os povos do norte da África, A ideia desse propósito é isso. norte, norte e centro da África, que são totalmente muçulmanos. E também alguns da Ásia, né? Da Ásia, e um pouco da América Latina, que também são católicos, mas católicos estranhos. Ui, temos dois Ok. minutos. Ah, nós dois. Mas pronto, então vamos encerrar por aqui. E vamos continuar. Segunda-feira, podemos ficar com as segundas e sextas. Não sei se vai ser como. Sim, temos que crescer o número de dias por causa do estômago. Ficamos assim, vacante. Que a sé ficou vacante, precisa. Yeah, Sim, trabalhamos de novo. totalmente. Próxima semana nós Tá vamos bem. falar, porque nós vamos Uhum. falar desse tema aqui, o sétimo capítulo, que faz
que diz a Revolução, nos dias atuais. Uhum. E também vamos falar na sexta-feira, depois da segunda vamos falar outra, que é Tá bem. vamos lá ver, tipo brincadeira, não está mal de comer bem. Epá, eu até acho que paramos muito. São 3 tomos. Vamos agora entrar para a página 40, né? Yeah, tá na 40, 39, 40. tipo brincadeira, eu sou Já vai estar, meditando, estamos aí mesmo. Yeah, sim, para onde já vai caminha estar sem página. Ok, certo. Então aí, era só mandar um fechar e mandar o vídeo no canal. Ainda temos quantos minutos? Já estamos a fechar mesmo, isso já é para rezar e pronto. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos só com salve, salve Rainha. Salve, Salve Rainha, Mãe de misericórdia, misericórdia, vida, doçura, vida, doçura, esperança, esperança nossa. Salve. A vós bradamos, degregados filhos de Eva, por vós a vós suspiramos, suspiramos, gemendo e chorando gemendo e neste chorando vale de neste lágrimas. vale de lágrimas. É a É porta da após a da nossa. Esses igreja, vossos olhos misericordioso misericordiosos a e nosso Pai. talvez. E depois deste Depois deste mostrar nos Jesus. mostrai Jesus. Bendito é o fruto do Bendito o vosso fruto do ventre. vosso ventre. Ó clemente, a Ó piedosa clemente Virgem e Maria. piedosa, Dulce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos digna promessa de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. em nome do Pai.